Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos chegando no ponto ímpar da nossa escola sagrada. Semana passada nós paramos no verso de número 25. Então vamos abrir nossas Bíblias então no capítulo 26 de Mateus. Nós fizemos a leitura até o versículo 25, onde Judas pergunta para Jesus, chamando de Rabi, se era ele aquele que iria traí-lo. Nós fizemos até uma análise da palavra, porque todos os discípulos chamaram Jesus de Senhor, Kyrie, ou de Kyrios, que é Senhor, um rei, o meu dono, um dominador. Era o título de César. Todos os reis de Roma foram Césares, e todos eles eram adorados como deuses. Então, e ele chama de Kyrios assim, para isso. E Jesus chama de Kyrios, Senhor absoluto. A igreja foi perseguida no passado pelos Césares porque não reconheciam César como Kyrios. Só chamavam Jesus de Kyrios. Não, o senhor de Kyrios não vamos chamar não, mas Jesus nós chamamos. Aquilo para César era uma ofensa. Por isso que todos os reis, Nero e aqueles outros reis de Roma perseguiram tanto, Diocleciano, perseguiram tanto, Calígula. Quanta maldade e atrocidade fizeram contra os cristãos. E já o Judas chamou Jesus só de Rabi. Ele já traiu Jesus. É Zacarias 13. Profeta Zacarias 13. É uma coisa que... Lá na frente nós vamos ler isso que a gente já vai ler agora. Mas só para ver como é que a profecia se cumpre. Zacarias 13, não vamos ler primeiro aqui o 11. 11 e 13. Zacarias 11 e 13. É o profeta Zacarias 11 e 13. Quem achar pode ler, por favor. Bem, sabeis que daqui a 2... Não, pera um pouquinho. Zacarias 11 e 13. Enquanto vai chegando ali, nós vimos que do verso 17 em diante, está falando da Páscoa. E foi perguntado, então, como que se calcula a Páscoa. E hoje nós vamos dar um parênteses na escola para entrarmos, então, nesse assunto da Páscoa. Como que é isso? Zacarias 11, 13. Quem achar na Bíblia, por favor, leia. Viu? Então, 30 moedas de prata. Lá no passado, o povo avaliou a Deus, o Senhor, por valor de 30 moedas de prata. E Deus falou para o profeta, pega essas moedas e joga lá na casa do oleiro, na frente do templo. Ali está fundidor. Segundo alguns estudiosos, esse é o preço de um escravo. Então, que coisa tremenda. Na semana passada, nós tratamos assim. Que no verso 17, então vamos dar uma voltadinha, Mateus 26, 17, diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, vocês vão até na cidade, vai encontrar um homem com um cântaro na mão, fala para ele, o mestre pediu agora o salão onde vai comer a Páscoa com seus servos. E o moço levou até onde era e aqueles discípulos prepararam. O preparo da Páscoa é o seguinte, nós já vimos semana passada que Páscoa e festa dos pães asmos, essa festa se amalgamou, porque Páscoa é o dia 14 de Abibe. Páscoa é o dia que eles mataram o cordeiro no Egito para pegar o sangue do cordeiro e passar nas vergas da casa para ficar marcada. Por isso que Páscoa, muitos traduzem por passagem, mas ela quer dizer passar sobre, passar por cima. O anjo da morte ia passar por cima daquelas casas, ia ver a marca do sangue e não ia ofender em nada os primogênitos daquela casa, nem dos seus animais, os primogênitos dos animais. Ia passando por todas as casas, aquela que tivesse aquele sangue ficaria poupada.
Aí o sangue de Cristo Jesus se apodera, se apropria da festa da Páscoa para dizer que aquele que se apropria do sangue de Cristo fica com as marcas de Cristo consigo e a morte não o elimina. Jesus, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em mim, nas minhas palavras, come da minha carne, bebe do meu sangue, representado pelo pão e pelo vinho, ele diz assim, nunca morrerá. Então essa é a linguagem que Jesus está usando ali. Então, só que veja bem, se esse dia fosse o dia 14, nessa hora mais ou menos que os discípulos iam perguntar para Jesus, talvez chegando 11 para meio-dia, Jesus estaria pendurado na cruz. E João, ou Pedro, os outros iam dizer, Senhor, só quer que prepara a Páscoa onde? Ele dá coisa, vai em tal lugar assim, não ia acontecer isso. Em hipótese alguma. A gente sabe que para a Bíblia Sagrada, o dia começa não à meia-noite, ele começa na hora do pôr do sol. Então, do 13 para 14, nessa noite, de 13 para 14, é que Jesus vai comer a ceia com seus discípulos. Porque de manhã cedo, 9 horas da manhã, ele está sendo julgado, condenado, vai para Pilatos, vai para Herodes, vai para Pilatos, o sumo sacerdote, todo aquele movimento que a gente vai ler daqui a pouco nos capítulos posteriores, no capítulo 26. Então, Jesus faz numa noite anterior, porque no outro dia ele não poderia estar com os discípulos. Até mesmo que a Páscoa é preparada no dia 14, como se fosse a véspera dos pães asmos, e no pôr do sol desse 14 para 15 é que é comido o cordeiro que foi morto e preparado no dia 14. Então a Páscoa é dia 14, os pães asmos é dia 15, as duas aí quando fala festa dos asmos ou Páscoa, ficou tudo chamado de uma festa só, ficou tudo numa coisa só. Foi isso que aconteceu. Agora, o que acontece é que a Páscoa tem ano que acontece num dia da semana, outro ano acontece no outro dia da semana, tem época em que ela acontece no mês de março, tem época que ela acontece no mês de abril. E por que é isso? É por causa dos calendários. Muitos povos, hoje no mundo tem 40 calendários. Os povos do mundo hoje utilizam-se de 40 calendários. Tem calendário solar, só solar. Tem calendário só lunar. O Islã usa um calendário 100% lunar. O calendário hebreu, assim como o calendário cristão, o calendário da Bíblia e o cristão, que é o judaico-cristão, ele utiliza-se do calendário solar para o ano e o calendário lunar para o mês. O calendário solar vai ter o ano e as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Há um ciclo para esse calendário se apresentar. Há toda uma condição para ele exercer a sua função. E os calendários, com o tempo, foram também sofrendo as suas modificações necessárias para isso e para tal. Então, veja bem. Quando Jesus está falando aqui de Páscoa, os discípulos com Jesus, é um dia anterior, porque no 14, ele que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ia ser sacrificado. E depois do pôr do sol, dia 15, que é um feriado, é chamado de sábado festivo, aí é a independência de Israel, porque o povo de Israel saiu do Egito na noite de dia 15. Entendeu? Saíram durante a madrugada do dia 15 de Abib, ou Nisan. Esse Abib, ele significa primavera. Quando eles saem do Egito, eles comem o pão asmo, o cordeiro assado. Se o cordeiro for grande, chamava os vizinhos, parentes para comer juntos, com erva amargosa, vinho e pão, e comeram e se prepararam para ir embora. No outro ano, aí eles vão ter toda a festa que eles vão ter no calendário deles, da festa dos pães asmos, com todos os cereais que eles vão colher. Na primeira colheita, 50 dias depois eles vão ter outra colheita, que é a festa das colheitas, que eles têm 50 dias depois, que é o Pentecostes. Entendeu? E depois é do 7º mês,
que vai ser o das cabanas, e aí as outras festas tudinho vão estar, vai ter uma ligação direta com uma colheita de algum cereal, de algum tempo do ano que está ali promovendo para eles. Então, essa questão de calendário, é importante a gente entender um pouco. Os judeus tinham o calendário deles, os romanos tinham o deles. O calendário romano era chamado AUC, Anno Urbi Conditae, uma condição urbana. Segundo a tradição romana, foi feito por Rômulo. Para quem não conhece, existe o mito da fundação de Roma, que eram dois irmãos gêmeos criados por uma loba, o Rômulo e o Remo. E o Rômulo matou o Remo, o seu irmão, e ficou só ele, fundou a cidade de Roma. Então tem o seu calendário, a partir de ano 1, 2, 3, vai embora. E prossegue. No ano 46, quase 50 anos antes de Jesus nascer, um sábio, o Sosígenes, convenceu o rei de Roma, o Júlio César, a organizar o calendário melhor. Aí eles fizeram aquele calendário da época dele. É conhecido como o calendário juliano. É o mesmo do ano Urbi Conditae, agora com a organização desses Cisógenes, e que preparou esse calendário 46 anos antes de Jesus nascer. Jesus nasce e passa-se os séculos. Com o calendário que nós conhecemos da nossa época, entendeu? No tempo do rei Justiniano, no nosso tempo é 532, entre parênteses, 532, esse rei Justiniano pede para um frade calculista fazer o cálculo. Ele queria saber, Jesus nasceu quando? O Senhor Jesus nasceu quando? Aí o Dionísio Exíguo, quer dizer, Dionísio o Pequeno, fez os cálculos, tal. É lógico que teve erro, mas foi o melhor das informações que ele tinha para fazer o cálculo. Ele chegou para o rei e falou, rei, ele nasceu há 532 anos atrás. E do calendário romano era que ano? 753. Então, Jesus nasceu no calendário romano, 753. Quando ele fez o cálculo, já era o ano 532 depois de Cristo, já de que Jesus nasceu. Aí o rei falou, então vou fazer um decreto aqui agora, que esse ano que nós estamos agora é o ano 532 de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nos cartórios, quem tem registros antes da década de 60 e de 70 e de 50, está lá, nascido no ano de 1914 de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cartórios têm esse tipo de registro, que a gente chama antes de Cristo e depois de Cristo, DC e AC. Então, ficou estabelecido 532, o ano dele, do rei Justiniano, e continuou o calendário juliano. O nome do calendário continuou o mesmo, só que agora, em vez de ser 753 mais 532, que era o ano deles, ficou ano 532. Entendemos aí? Deu para entender? Continuou o calendário juliano. Pois bem, 82 anos depois do descobrimento do Brasil, o Papa Gregório XIII, com os seus sábios, precisaram dar um jeito no calendário. Por quê? Porque com aquele calendário juliano, de 128 em 128 anos, tinha que ficar fazendo correção. E já tinham feito mais de 3 correções no calendário. Muito mais de 3 correções no calendário. Então, ele chamou os seus sábios e vão preparar o calendário para ficar da melhor maneira possível. Por quê? Porque um ano, a volta que a Terra dá em volta do Sol, que é elíptica, ele demora um ano, 365,24, 25, 8, não sei quanto, de dias, de tempo, que dá quase 6 dias. Isso tem que ser corrigido para o calendário se encaixar direitinho, porque senão tem que ficar fazendo organização. Então, em fevereiro de 1582, Gregório assinou o decreto de que agora esse calendário iria se acertar, se ajustar. Foi o melhor do que eles fizeram. Ia entrar em vigor a partir do dia 4 de outubro de 1582. O Brasil já tinha 82 anos de descoberta. O povo dormiu dia 4 de outubro de 1582 e acordou 15 de outubro de 1582, porque tiveram que ajustar 10 dias
para o calendário ficar redondinho como a gente conhece hoje. Então, hoje o nosso calendário é o gregoriano, não é mais o juliano, que já tinha sido organizado antes, desde antes de Jesus nascer. Entendemos, então, o que aconteceu? Só que eles tiveram que adiantar 10 dias. É por isso que hoje, é 25 de dezembro, o mundo cristão em geral comemora o nascimento de Cristo, o Natal, que é o nascimento do sol, tem nada a ver com o nascimento de Cristo, independente disso. Mas a Rússia, a igreja ortodoxa, a igreja católica, apostólica, ortodoxa, não usa o calendário gregoriano, usa o juliano. É por isso que em muitos lugares tem a folia, a festa dos reis, magos, agora em janeiro, no dia 6, 10 dias depois, porque eles usam o calendário antigo, não usam o novo. Eles não aceitaram essa mudança. Então, eles fazem em janeiro. Quando você vê lá a folia de reis, principalmente cidade interior, tem muito disso, né? E que eles estão fazendo aquela folia, aquela romaria toda lá, é tudo comemorando o aniversário de Cristo no calendário anterior, como eles pensavam que era a coisa. Então, os calendários têm mudança. Agora, esse calendário ficou muito bem feito, esse do gregoriano. A gente tem que tirar o chapéu para ele. Porque daqui a um tempo vai ter que fazer uma organização de novo. Porque eles botaram o ano bissexto. Todo ano dividido por 4 é bissexto. Todo ano dividido por 100 não é bissexto. Mas todo ano dividido por 400 é bissexto. Então, o calendário não é só uma coisinha muito simples, não. Quem quiser depois, faça pesquisa. Hoje tem muito material na internet, principalmente escrito, material de faculdade, de universidades. Esse que nós vamos passar aqui agora, daqui a pouco, um videozinho. E do que nós estamos comentando aqui, um deles é da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Então, para a gente entender bem como é que essas coisas acontecem. Para que isso tudo, pastor? Para a gente saber como é que é a Páscoa. O cálculo do mês da Páscoa que eles fazem, que é uma tabela de Gauss, procurem na internet. O negócio é tremendo para entender aquilo tudo ali. Eles conseguem calcular séculos assim da Páscoa com aquilo ali. É uma engenhosidade, é uma engenharia matemática para ter isso aí. Inclusive, esse calendário gregoriano, eu disse, daqui a um tempo vai ter que fazer uma organização, vou ter que tirar um dia, fazer alguma coisa para organizar. E deve ser mais ou menos daqui a 2.600 anos. Enquanto o outro organizava de 128 em 128 anos, o do Gregório era para 3.300 anos. Então, um trabalho muito bem feito. Não sei. Depender das profecias, eu acho que ainda chega lá não. Então, para a gente entender como é que é esse esforço todo para fazer. Então, não são todos os povos que usam o mesmo calendário, não são todos os povos que trabalham da mesma forma e da mesma maneira para ter isso aí. Então, a gente viu aí como, então, surge esse nosso calendário que a gente lida com ele. Era o romano. Então, quando Jesus nasce é o ano 753 da fundação de Roma. Quando eles fazem esse cálculo, já é no ano 532, o rei Justiniano e o Dionísio Exíguo. Em 1582, esse calendário juliano é trocado pelo gregoriano com todas as regras que nós conhecemos hoje quando a gente pega uma folhinha. Está virando ano, supermercado da folhinha, farmácia da folhinha, né? Então, a gente tem ali aquelas condições. E a Páscoa? Bom, para a gente ter a Páscoa, ela é uma junção desse calendário do Sol, o solar, com o lunar. É uma festa lá no hemisfério norte, onde está Jerusalém, onde está a Palestina, o povo de Deus, que ele vai participar daquela sua condição de primavera, é primaveril. Enquanto para nós aqui é outono. Hoje nós, no dia 21 de dezembro, o que aconteceu no dia 21 de dezembro? Imagina a Terra. Ela tem um eixo central, assim, é chamada linha do Equador. E tem, depois, em cima, Câncer, o trópico de Câncer, e o de baixo, o trópico de Capricórnio. Por que tem esses nomes? Porque no movimento da Terra em volta do Sol, ela passa na constelação de Capricórnio com aquele ângulo, assim, que o Sul levanta, e quando passa no trópico de Câncer, é o contrário, porque ela dá uma volta elíptica.
porque ela gira em torno de si, rotação, e tem a translação, que é o seu traslado ali em volta ali, a quilômetros e quilômetros por hora. Mas como é que a gente fica parado aqui dentro? Porque é a lei da inércia. Aula de física, outro dia talvez a gente fala sobre esse assunto. Então, nesses ângulos, e a Terra, ela é redonda e ela tem uma inclinação de até 23 graus. Ela não está paradinha assim de frente para o Sol. Ela está inclinada, 23 graus. Então, ela tem nesse movimento, e quando passa nessas constelações, ela vai dar a sua angulação. Eu vou dar um exemplo aqui para a igreja. A maioria sabe que a minha formação é agrimensura. Eu fui agrimensor durante praticamente 3 anos depois da minha formação. E eu fui medir uma propriedade em Santa Isabel, aqui em Domingos Martins, muita gente conhece. E quando eu fui medir, foi em 1992 os primeiros pontos, depois em 94 que foi feito mesmo o trabalho. A propriedade tinha sido medida em 1894. E eles usavam bússola e corrente de agrimensor. Eu fui com um aparelho chamado teodolito. Ele também tem bússola, porque você tem que botar ele apontado para o norte magnético, a bússola vai procurar o norte, você zera no norte e abre o ângulo. Quando foi feita a medida, 100 anos antes, eram 6 graus. Mas quando eu fui medir, a inclinação da Terra, do azimute, para o norte geográfico, para o norte magnético, tinha dado diferença. E a gente tinha que achar. Deu mais de 10 graus de diferença. Se eu pego a bússola e abro, ele mediu 6 graus, eu vou medir 6 graus. Como a propriedade tinha 500 metros de testa e 2 quilômetros de fundo, eu ia entrar na propriedade dos vizinhos. Então tinha que corrigir para cá, para o ângulo dar certinho e achar o alinhamento. Isso é física, matemática, é conhecimento, isso é geodésia, isso é cartografia, isso é mapa. Agora, com os satélites e todos os pontos estão sendo feitos através de pontos geodésicos e demarcados pelos satélites. Hoje você faz uma medição de uma propriedade, você cadastra ali, tem coisa do IBGE, e tem coisa do INCAPé, e tem coisa da NASA, tem outro, aí você já sabe certinho onde está a propriedade. Você pode ir lá com os aparelhos que você acha os pontos. Então, a tecnologia vai avançando, vai melhorando e a coisa vai aprimorando. Então, com esse passeio da Terra em volta do Sol, com a sua inclinação e com as estações do ano, a gente então vai conseguir fazer com que encaixe o nosso calendário com o da Bíblia e como que a gente acha, então, essa festa da Páscoa e as outras. Como que a gente vai encontrando isso aí? Então, a gente tem muita matemática, muito número, mas tem um modo muito simples que, então, depois do vídeo e tudo, nós vamos colocar diante da igreja para facilitar para que todos tenham. Nós temos um vídeo, então, nós vamos passar esse vídeo. É um vídeo simples, é uma animação para a gente entender melhor do que a gente está falando.